bem-vindos ao Memórias de A União, um projeto que resgata histórias de personalidades paraibanas e profissionais que tiveram uma relação com a União. E na nossa conversa de hoje, nós temos o prazer de receber Deoclésio Moura Filho, que foi presidente da União nos anos 80. Em 1983, para ser mais exato, né? Deoclésio, como foi que começou a sua história com a União? Olha, eu nunca na minha vida poderia esperar que eu viesse dirigir a União. E um dia eu estou em Taperoá, na fazenda, quando chegou Luiz Crispim, que era o então secretário de comunicação nomeado por Wilson Braga. E dizendo que tinha vindo com a missão de me levar para conversar com o Wilson, lá em Cambuinha. Eu disse, mas o que é que o Wilson quer conversar comigo? Ele disse, não, eu vou adiantar umas coisas que vocês querem saber. Ele quer que você vá ser o diretor da União. Mas sua formação, qual era? Como é que o Wilson chegou? Eu sou advogado, como todo brasileiro. Né? E o resultado disso é que a indicação era porque eu tinha passado 2 anos em Sapé, como interventor, e que tinha consertado a cidade, porque lá foi uma intervenção por conta de muita roubalheira, de muitas essas coisas e tal, e eu fui. E Buriti me convidou, e eu disse a ele que não queria ir, porque eu era professor da universidade, eu tinha que dar aula todo dia, eu tinha outra coisa, que eu era procurador do Estado, e eu tinha minhas obrigações, minha família morava em João Pessoa, eu não podia sair de João Pessoa para ir para Sapé, porque eu tinha um compromisso sempre comigo de permanecer nos lugares onde eu administrava. E isso foi exatamente antes de você vir para a União? Foi antes de eu vir para a União. Aí, fez o trabalho em Sapé, credenciou-se? Foi, aí veio esse convite de Wilson. Aí eu disse a ele, disse, olha, aí eu vim de lá de Itaperoá, e chegamos lá em Cambuinha, eu consciente que eu não ia ficar. Aí quando eu cheguei lá, o Wilson com Crispim, que era o secretário que tinha sido nomeado, me disse que queria que eu viesse dirigir a União, porque tinha a gráfica, o jornal e o Diário Oficial. Eu disse, Wilson, eu não vou aceitar primeiro, porque eu não tenho formação para isso. O jornalista é um grupo muito delicado, que a pessoa precisa ter, com eles, conquistar o grupo e organizar as coisas e funcionar. E então eu não quero. Ele disse, não, mas eu não estou querendo que você vá para lá para ser jornalista. Ser jornalista, não. Eu quero que você vá para lá para consertar a União. Nesse tempo a União vivia... Vivia na bancarrota praticamente. Vivia todo mundo, os funcionários não recebiam. Era um auê. Aí eu disse, pois tá bom. Então, aí eu fiz umas exigências e eu disse, olha, eu preciso que a gente escolha essa diretoria comigo e eu ter liberdade para 2 coisas que eu quero fazer inicialmente. Uma é a gente levar para a União os melhores profissionais. E na realidade eu trouxe Gonzaga, eu trouxe Martinho Moreira Franco, Nonato Guedes, que veio ser o redator, e a outra é que nós vamos fazer um projeto de independência da União. Porque a União precisa ter credibilidade. Ela pode escrever o que escrever. Ninguém acredita porque é um jornal do governo. Ele disse, qual é essa doidice sua? Eu disse, a gente publicar tudo que viesse. Quem quisesse esculhambar com o Estado, dizer que não estava funcionando, ele falava. Agora, o secretário deu a obrigação de me fornecer os elementos para defender o governo. Aí ele ia defender. Mas essa parada aí ele não cumpriu. Essa parada ele não cumpriu, não. Né? Não. Logo. Aí a gente, mas eu sei que nós começamos. Como eu disse, eu estou. Mas ele lhe deu a liberdade que você queria, administrativa? Não, aí ele deu. Ele disse, agora lá, só quem manda lá sou eu. Ele disse, por quê? Eu disse, porque, olha, quem não pagar a União, o que publica, o Diário Oficial, o que jornal, o que danado for, paga. Porque se não pagar, eu corto. Ele disse, como eu disse, eu vou dar 30 dias a cada um fazer um circular para todos os órgãos do governo, as direções, e dizendo que a União só publica matéria se for pago. E quem tiver as contas devendo, eu vou mandar levantar
e vou chamar, e também se não quiser pagar, eu executo. E deu certo. Bom, aí ele deu. Foi indo, até, só não deu certo até o final, né? Mas aí deu certo por quê? Porque na realidade nós começamos a fazer um trabalho muito consistente, fazendo redução de custo, de despesa, de aquilo que não era necessário. Chamei o pessoal da imprensa, conversei com eles, disse a eles que eu tinha um compromisso com eles. Ainda agora um ali disse a mim. Barbosinha fez uma invenção, mas enganou todo mundo e recebeu o dinheiro dele. Eu disse, recebeu, mas recebeu todos vocês. Não foi, velho? Foi. Porque na realidade eu vou, o que tiver e ajeitar o plano de vocês, eu vou fazer. Eu garanto a vocês. Agora eu queria contar com a participação de vocês, porque na realidade eu não entendo da parte jornalística. Isso foi a conversa com os jornalistas? Com os jornalistas. Martim, Nonato. E Nonato foi muito correto comigo, também fez um trabalho muito bom. E a gente tinha um grupo fechado, como se diz. O Nego Gonzaga vinha aqui todo dia, Martim vinha, certo? Todo mundo trabalhava. Que eram os jornalistas com quem você tinha algum contato? Que eu já tinha contato. De procurador, da época e tal. E o Nego Gonzaga até hoje é meu amigo, está vivo aí para contar essa história. E nós começamos aqui. Daí para frente, nós começamos a fazer também o trabalho, não só o trabalho de publicidade do jornal, porque esse jornal, A União, foi o primeiro jornal a chegar em Cajazeiras do que todos os outros jornais. A gente mandava um carro levar. A gente tinha a obrigação de rodar o jornal até 11 horas da noite. Para poder dar tempo para o carro levar e sair andando nas sucursais todo dia e entregar. Nós fizemos isso. Depois disso, nós começamos a recuperar a União na parte física. Nós saímos, fomos lá para onde é a biblioteca. Fizemos lá uma reforma, botamos ar-condicionado, botamos tudo. Aí a União começou a crescer, começou a organizar e, por último, a gente veio e começamos aqui para poder a União se tornar muito forte. Aí nós ficamos aqui e fizemos um planejamento. Fui olhar a gráfica, eu disse, rapaz, vamos fazer. E compramos as duas Heidelberg que tem aí, as primeiras foram compradas por mim. Aí eu comecei a imprensar o secretário da Educação para fazer, havia uma restrição muito grande, porque não queriam comprar na União, queriam mandar fazer fora. Mandar fazer, mas mandava fazer na União, ele pagava. Não pagava. Aí nós começamos, nós construímos aqui, tinha mês de entregar 20 mil cadernos para as escolas do Estado, escolas do município. Então aí disparou. A União começou a recuperou-se financeiramente, e a gente dessa ida para lá e para cá, fomos melhorando as condições, inclusive as condições salariais, que estavam a bancarrota mesmo. Ô, Deoclésio, um trabalho desse, você está contando hoje, assim, resgatando as memórias, né? A gente vê que deu muito certo. Mas e aperto? E aperreio político, a União, não, né? Teve. É isso que eu estava dizendo a você. O grande problema, eu fiquei até o dia que eu disse a Ulisses Braga, no dia que vocês quiserem esculhambar o trabalho que eu fiz, vocês vai quebrar com o outro, não comigo. Ele disse, mas como? Eu disse, olha, a gente vai, primeiro, ninguém publica nada sem pagar. Aí começou uma reação muito grande de todo mundo, porque ninguém queria pagar, o cara deixava de pagar, pagava, tinha o dinheiro para pagar, pagava as outras coisas, pagavam. Apesar de tudo empenhado, tudo feito direitinho, né? Tudo direitinho. Mas aí eu comecei a criar problema mesmo, dizer, tá tudo em ordem, corta, faz isso. Ao ponto que Oswaldo Trigueiro do Vale, que era o secretário de administração na época, um dia o Wilson Braga me chamou na granja. Eu fui. Quando eu cheguei lá, aí ele disse, rapaz, Oswaldo está aqui dizendo que você está tudo parado lá, as coisas, porque você disse, por que ele não está pagando? E você me deu o que a gente pode chamar de carta branca para eu resolver a União, recuperar a União. E ela não está indo, ela não está bem,
Ela não já vive com os pés dela? Vive. Então, eu não dependo de você. Agora, só tem duas coisas. Ou você cumpre o que você assumiu comigo e ele manda pagar a União, porque enquanto ele não pagar, ele não publica um edital. Aí ele disse, Dona disse que esse homem é doido, tem que deixar ele como está e tal. Eu disse, agora, se não, você está com outra coisa... Outro administrador? Não, você bota um cara aqui, certo? E você vai fazer o cara que quiser, para ele quebrar a União de novo como quebrou. Então, é um problema seu. Aí, graças a Deus, eu tinha um relacionamento muito bom. Crispim, na realidade, ficou muito perto dele, porque levava as informações. Fiquei até a data que eu vi que estava chegando a eleição. Aí começava a deputada, não sei quem lá, trazendo jornal, fotografia para fazer isso. Eu faço não. Não, mas isso, eu disse, olha, eu não faço para ninguém. E eu não quero fazer nada de política aqui dentro para não gerar um problema político para o governo. Porque nós não podemos fazer isso. A lei é clara. A lei é clara, eu não faço. Aí eu foi indo. Um dia eu cheguei, enchi o saco, né? Ela estava aí. Aí fui lá, disse, Braga, está aqui a tua bodega, toma conta, porque tu vai ver os problemas que vai acontecer. E aconteceram mesmo. Porque teve gente aqui até, o diretor ficou até preso uma vez por conta das coisas aqui. Então, eu deixei, graças a Deus. Fui cuidar da minha vida, aprendi muito. Aqui no período eu tenho umas coisas, umas alegrias que eu posso dizer. Nós fizemos o Jornal da Terra. O Jornal da Terra foi uma edição, Nunes pequenininho, lá das Araras. José Nunes participou, Serraria e tal. Aí nós fizemos um Jornal da Terra, isso aí foi. E eu até aprendi a fazer isso aqui, foi quando eu deixei a prefeitura de Itaperoá. Eu com o pessoal que trabalhava comigo, nós fizemos essa revista mostrando o antes e o depois de Itaperoá. Aí você vai encontrar aqui o Dorival, vai encontrar tudo que eu fiz, registrado, porque foram feitos para a gente. E você aprendeu isso na União? Aprendi aqui na União, porque eu via isso, e a gente tinha o menino fotógrafo que era bom, a gente foi fazendo isso, foi treinando, e o resultado eu fiz isso, que eu vou deixar aqui para estar nos arquivos da União, como uma contribuição da história de Itaperoá. Isso é o objetivo. Você falou que essa foi uma das alegrias, foi você ter criado o Jornal da Terra. Foi. Que outras intervenções suas assim, você se lembra da União na época, e que você guarda na lembrança como tendo sido iniciativas, por exemplo, que foram um sucesso, né? Não apenas gráfica, mas você já contou aí do resgate financeiro, né? Também deve ter tido um trabalho imenso na administração, né? À medida que eu ia vendo a União se recuperar, era como se estivesse vendo uma criança nascendo. E foi indo, na realidade, aqui a gente chegava, a arte, o setor de arte daqui é um dos melhores que eu conheço. A gente teve o prazer, na época, de emprestar bobinas que eu vi hoje de material para fazer jornal ao Correio da Paraíba. Nós emprestamos. Por quê? Porque nós estávamos bem. Agora eles pagavam, a gente empresta, agora quando você comprar, você manda para cá de volta. Devolve. Aqui a gente fazia, ele assinava um documento e a gente mandava para lá. Aí a outra coisa, você imaginou quando essa máquina chegou aqui, esse setor funcionando, a gente vendendo em uma quantidade enorme, você pegando esses profissionais que a gente tem aqui de alta qualidade, porque a União sempre teve os melhores jornalistas, os melhores técnicos. Você veja o seguinte, isso é uma unanimidade, né? Uma unanimidade. Gonzaga, numa conversa como essa sua aqui comigo, bom, para não me estender aqui e atrapalhar a sua narrativa, isso é uma escola, neguinho. Não, a União foi a escola, é uma escola. A grande escola daqui, certo? E a gente teve aqui os melhores profissionais ensinando, porque na realidade você lê hoje um artigo de Gonzaga, né? Você lê
como você tinha Milton Nobre, Martim Moreira Franco, que era, o próprio Nonato era um cara muito bom, certo? Era uma turma boa. Então essa escola, e tudo o que acontecia, como eu disse, eu via uma parte da criança da União começando a crescer. E veja bem, o setor de arte da União não deve a ninguém. Hoje eu encontrei alguns, poucos, que foram da minha época, certo? Que foram da minha época. E graças a Deus, ainda eu estou com a memória, porque eu digo, você está com 80 anos, está novo, eu digo, não é só a casca. Agora, daí para frente, eu só quero viver até o momento que eu tiver lucidez. Entendi. Qual é o interesse de você ter um cara, ter uma vida, viver e não saber o que é que está fazendo? Não, eu tenho isso, faço isso, luto muito, eu sou um cara, um abnegado em termos de trabalho, eu sou um cara de trabalho. Meu pai dizia que a gente aprendia a ser preguiçoso e aprendia a ser trabalhador. Então, toda essa história vai ser assim. Como a história minha na União tem, eu sei, eu digo até assim, eu sou um cara muito humilde e sou uma pessoa, eu sou filho de um caminhoneiro, sou filho de uma costureira, eu continuo sendo o mesmo, nunca mudei a minha cara. Quando eu deixei a União, eu passei um bocado de tempo sem vir à União, para que eu não criasse ciúme em ninguém, porque eu sei que eu chegava aqui, todo mundo me recebia, todo mundo me queria bem e tal, para eu não criar um problema com a diretoria que estava entrando. Porque você sabe que a gente tem amigos, inimigos e adversários ocultos que você nunca viu. Depois você tem problema, não. Você construiu alguma amizade a partir daqui, da União? Muitas. Aqui, veja bem, muitas. Você veja o seguinte, Marconi, ele foi para... Eu peguei lá em Sapé e eu via que ele tinha capacidade. Eu disse, você vai dirigir o hospital. É um dos meninos que está aqui, que foi botado por... Desde o seu tempo. Eu construí a amizade com o Milton, com o Maílson. A minha amizade com o Maílson, eu fui um dia para Brasília, quando eu cheguei lá, aí o cabo ficou achando graça, porque eu tinha dito, como quem diz lá, o chefe do escritório, eu digo, rapaz, eu tenho uma audiência com o Maílson Nobre. Disse, mas rapaz, tu marcaste com quem? Eu disse, não se preocupe não, que está marcado. Aí quando eu terminei, eu disse, agora de noite eu vou jantar com ele. O cara começou a achar que era um absurdo isso, mas era um trabalho que a gente fazia, uma aproximação. Eu também adoro muito a cultura, eu fui muito, porque eles são de Maílson e Milton são de Espírito Santo. Cruz do Espírito Santo. Cruz do Espírito Santo. A gente ia lá, ver lá debaixo do tamarindo lá das coisas, e a gente lê. E ver também, como eu vi, como jornalista, uma das coisas que mais me deixou deprimido uma vez. O Gonzaga estava comigo nesse dia. Nós saímos para lá e no caminho a gente ia levar, porque vinha um pessoal para fazer uma matéria, ia um pessoal para fazer uma matéria sobre Espírito Santo. E quando nós passamos lá, vinha dois menininhos correndo, aí o cara, eu disse, escondesse no canavial. Aí o cara disse, o que é isso? Eu disse, mas disse, o que é isso? Ele disse, é rato que os meninos estão pegando para comer. Pelo amor de Deus, que país é esse? Pois é. Como que história é essa, com tanta riqueza, o país, que tem muita gente que já tentou quebrar ele mesmo, certo? Mas não consegue quebrar o Brasil, porque ele termina se recuperando pela força da qualidade do país e das pessoas que tem ainda, que prestam. Deoclésio, voltando a essas histórias com a União, eu queria que você detalhasse um pouco como você conseguiu superar essa dificuldade que você mesmo relatou de não ter experiência com jornalismo, não ter experiência com o trato com a categoria e de repente ser desafiado. Olha, tu vai lá, é uma empresa, é gráfica, é editora, mas é principalmente um jornal que tem uma história com a Paraíba, uma história com o Brasil. E aí, como é que você fez aí o traçado para... Olha, a primeira coisa que qualquer pessoa que administra qualquer setor, ele precisa ter humildade. Quando eu fui procurador-geral do Estado, eu só tinha fera. Era Pedro Gondim, era Dorival Terceiro Neto, era um lote de Silvio Porto,
E eu sentei numa mesa um dia com eles e disse, olha gente, eu tinha 38 anos. Eu disse, olha, eu estou aqui como Procurador-Geral do Estado, mas nós vamos administrar juntos. Isso era no governo? Esse aí foi no Procurador-Geral do Estado, eu fui nomeado, na época, por Buriti. Aí eu cheguei e disse, olha, eu quero isso. Agora, vamos fazer tudo junto. Dorival é professor de Direito Agrário. Então, tudo que vier de matéria dessa, Dorival vai relatar, e depois, no final de semana, a gente se senta aqui e discute. Eu aprendo com o Dorival, vocês aprendem com todo mundo, e a gente termina fazendo isso. Então, veja bem, a primeira coisa é você conquistar a sua equipe. A sua equipe. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui na União, todo mundo estava, como eu disse, a empresa estava desmoronada, falida. Bancarrota. Bancarrota, o termo era esse. Aí eu chamei, como eu disse no início, eu sentei com todos eles, eu disse, gente, o meu sucesso depende do sucesso de vocês. Se vocês me ajudarem, eu garanto a vocês que nós vamos fazer um trabalho bom. Porque eu vim para aqui para isso. Eu vim para recuperar. E a primeira coisa que se precisa é que vocês tenham um salário. Que tenham um salário justo e que não recebam atrasado. A segunda coisa é que eu tenho que valorizar os profissionais da União, que eu conheço alguns e sei o tamanho da importância da parte jornalística, que é a escola, a grande escola. Então, vocês vamos fazer isso. Agora, depois disso, nós vamos usar os outros expedientes, que são os outros órgãos da União. Nós temos o diário, nós temos o jornal, como eu disse, o jornal vai dar prioridade, e demos mesmo, nós tínhamos veículo para levar e trazer. Nós tínhamos a obrigação de sair primeiro do que todo mundo. E aí, por que eu fiz isso? Porque eles vestiram a camisa. Vestiram a camisa porque, na realidade, estavam vendo que a gente estava fazendo o que era possível. Depois, eu disse, eu não sei de nada, não entendo de nada da parte de editorial, da parte da Taíde Donato para fazer isso. Está aqui o Nego Gonzaga, que aqui é o nosso mestre, o grande nosso mestre. E estão os outros aqui. Então, esse foi o outro caminho. E o outro caminho maior, certo, de tudo isso, foi que a empresa começou a se destacar. Você trouxe a cultura da empresa privada para cá, foi? Trouxe. Ou seja, eficiência e acabou-se. Competição. Competição. E outra coisa, veja bem, eu um dia cheguei aqui e disse, rapaz, nós vamos fazer o Jornal da Terra. O Jornal da Terra, e foi lançado com isso. A Globo não fez um programa. O Globo Rural, né? O Globo Rural. Aí a gente começou a fazer e mantivemos vários contatos, inclusive eu estive lá com eles. Lá, nós estivemos lá. Outra vez, eu fui convidado pela FOL para participar de um evento, tudo com despesa paga, nunca tinha visto uísque daquele jeito, nunca tinha comido todo daquele. Por quê? Porque eles estavam vendo a importância que a União estava tendo. Então, essa a minha grande alegria. Você hoje só pode ter uma alegria onde você está, se você estiver bem com você. E eu estava bem, fiquei bem com a União e continuo hoje, chegando aqui, vendo você achar que a gente fez um trabalho bom, ver o outro que trabalha na gráfica, como hoje. Rapaz, eu vim aqui por causa de você, o senhor me trouxe. O sindicato indicou a gente. E aí, então, tem aí hoje. Eu estou esperando mais uns 3 meses aqui para ver se eu me aposento, para levar mais uma gratificaçãozinha. Então, que foi o plano que se foi feito na época. Deoclésio, a gente está encerrando o programa de hoje e eu gostaria de saber se você gostaria de fazer mais algum registro dessa sua passagem na União, da importância dela na sua vida. Quem está honrado, quem está feliz de estar aqui atendendo o convite seu e da equipe, sou eu. Porque, na realidade, muitas vezes, a gente não consegue agradar a todo mundo. Você sabe que a gente não consegue agradar. E são poucos os reconhecimentos que vêm. Mas a gente, quando faz isso, não é esperando
recompensa não. É esperando que amanhã a história registre. E vocês estão registrando uma história que ela mostra o interesse que eu tive. E daí, da União, foi uma escola para mim para frente. Eu ainda exerci vários cargos. Eu fui convidado para... Eu fui secretário do governo de Zé Maranhão, secretário do controle da despesa pública, que ele não me conhecia. Mandou por quê? Por causa da União, por causa de Sapé, que isso me promoveu. E eu digo muito em todo canto. Teve duas coisas na minha vida que eu não posso ter ingratidão. É com a União e com o período que eu passei em Sapé, porque foi que me promoveu a ser a pessoa que hoje eu sou. Deoclésio, muito obrigado aqui pela participação no Memórias da União. A todos um abraço e muito obrigado.